Enoque, capítulo 5. Os descendentes de Adão. Eu não vou ficar falando nome por nome a partir do capítulo 1, do versículo 1. Mas eu quero só preparar os seguintes aspectos. Essa é a lista dos descendentes de Adão. E vem. Versículo 4, 5, 15, 18, 19, 21. O que é importante é o nome que vai surgir aqui a partir do 21. Quando Enoque, esse nome às vezes é citado, tinha 65 anos, o seu filho Matusalém é o nome que aparece também às vezes. Só quero mostrar, isso é mais curiosidade. Nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos. Enoque. Só grava isso, lá na frente você vai saber por quê. Enoque viveu 355 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Quando Matusalém tinha 180 anos, o seu filho Lameque nasceu. Depois disso, Matusalém viveu mais 782 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 959 anos de idade. Quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho. Então lembra, quando Lameque tinha 180 anos, foi pai de um filho. Ah, mas é velho, hein? Meu Deus do céu, esse no coronavírus. É verdade. Lameque pôs o filho nome de Noé. Foi quando aparece Noé. Depois disso, Lameque viveu mais 585 anos e foi pai de outros filhos e morreu com 667 anos de idade. Ô, minha filha, você acha que você tá velha com 30, com 70, 80? Olha, ainda falta 667 anos. Para de brincar, padre, fala sério. Quem dera se fosse assim, né? Depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vou respondendo agora. Vou explicando agora. Eu quis chegar em Noé, para amanhã começar a arca. Mas, padre, tanta idade, não tem conversa furada aí, não? Não, meu filho. O objetivo é o seguinte, catequistas, e você, não estou falando só para... É que é uma catequese permanente. Olha, antes, capítulo 4, mostra aqui, coroinha, os descendentes de Caim. E esses descendentes de Caim, eles morreram sempre cedo. Olha o objetivo, para mostrar que por terem sido descendentes daquele que matou o irmão, eles não viveram muito. Agora vem os descendentes de Adão. E aqui mostra, imediatamente, idades extremamente avançadas, mostrando que não morreram por morte abrupta, repentina, nem porque quem morre, no caso aqui, com tanta idade, significa que não teve que enfrentar guerras. Portanto, bênção de Deus. Mas, padre, o senhor não respondeu ainda por que tanta idade? Porque naquele tempo, eles contavam os anos a partir das luas. Então eram tantas luas, compreendeu? Por isso as idades eram numericamente grandes. Eram contadas a partir das luas. Por isso, tanta idade. Portanto, mas padre, o que eu tiro?
violência, a morte. O pecado gera pecado. A bênção gera bênção. Capítulo 5. E eu quis mostrar onde nasceu Noé. Pecado gera pecado. A bênção gera bênção. Capítulo 6, versículo 1. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então, escolheram a que eles quiseram e casaram com ela. Aí o Senhor disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Aqui, quem gosta de histórias mitológicas, se não mitológicas, várias especulações. Existe muito. Eu, pelo menos, conheço 2 livros especulativos sobre esse assunto. Mas eu não vou entrar nisso agora. Isso fica uma discovery, fica para um history. Aqui não. Mas quem quiser, aqui tem uma matéria. Mas eu acredito que não é o fundamental do texto. Não é o objetivo maior. Mas eu não posso deixar de citar. Por exemplo, existe muita especulação. Quem são esses filhos de Deus? Agora você vai saber por quê. Versículo 4. Havia, gigantes na terra. Isso aqui rende muito. Mesmo porque lá em Deuteronômio vai chegar a dizer que eram homens de 4 metros. Sério, padre? Mas eu não vou adentrar nisso. Quem são esses gigantes? Porque aqui entraria semideuses, seria uma raça especial? Não sei. Aí é para os mais detalhistas. Vamos seguir o texto e ir naquilo que é a essência. Havia gigantes na terra naquele tempo. E também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens. E assim lhes deram filhos. Há quem diga que aqui era uma relação entre anjos e filhas de Deus. De novo, não vou adentrar. É muito especulativo. Esses gigantes foram heróis nos tempos antigos. Homens famosos. Na criação está ali. Logo depois, quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, aqui começa. Por isso, a partir do 5, quando o Senhor viu que as pessoas eram más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado, que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. O que esse primeiro texto, 6, de 1 ao 8, quer mostrar? Tem um objetivo: mostrar que no próprio processo do crescer e multiplicar-se, já começa também o fruto da desobediência. A raça interligada, interracial. Mas o problema não é ser interracial. O problema é a maldade que cresce no coração. O objetivo desse primeiro texto é mostrar que as pessoas se apartavam mais e mais de Deus. Essa é a história de Noé.
Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más. E havia violência em toda parte. Eram más. Veja os contrapontos do texto. Havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado. Qualquer semelhança, mera coincidência do que estamos vivendo. E todas as pessoas só faziam coisas más. Veja esses elementos. É importante ver por que aconteceu o dilúvio. Por que aconteceu essa purificação? Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, porque está cheia de violência. Pegue a madeira boa, construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro, por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento, por 20 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca, e deixe espaço no meio metro entre os lados da cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que está na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre a barca, leve com você sua mulher, seus filhos e suas noras. Também leve para dentro da barca um macho, uma fêmea, de todas as espécies de aves e todas as espécies de animais, de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para você e os animais tenham que comer. E Noé fez conforme Deus havia mandado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Capítulo 7, versículo 1. Mas você lembra? Eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher e seus filhos e as suas noras. Leve para dentro da barca um macho, uma fêmea, a fim de conservá-los vivos. Toca o sino, sacristão. Capítulo 7, versículo 1. Depois, o Senhor Deus disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família. Entre na arca. Pois eu não tenho visto que você é a única pessoa, eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, para que se conserve as espécies que existem na terra. Padre, o que é animal puro e impuro? Para o judeu, porco é impuro. Para o judeu, animal com pata cortada. Qualquer animal com casco quebrado, animal impuro. Portanto, não é só os puros, segundo judeu. Puro e impuro.
Por que nós comemos carne de porco se Jesus não comia carne de porco? Porque depois, em Atos dos Apóstolos, Jesus, através de um anjo, uma visão a Pedro, confirmou aquilo que ele já disse. Não é aquilo que entra pela boca que torna impuro o homem, mas o que sai. Em Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, no porto de Jope, Pedro teve uma visão. E, a partir daquele dia, os animais não são tidos mais como impuros. Voltemos ao texto. Leve também 7 casais de aves, pois daqui 7 dias eu vou fazer chover durante 40 dias, 40 noites. Você já percebe, você já tem uma visão das coisas reais e simbólicas. Reais, eu disse primeiro, e simbólicas. Perceba que marca lá 7 casais, número perfeito. Depois de animais, 7 de aves. Daqui 7 dias eu vou fazer chover quantos dias? 40 dias e 40 noites. Você já sabe o significado dos 40. Assim, vou acabar com todos os seres vivos que criei. E Noé fez conforme o que o Senhor havia mandado. Noé tinha 600 anos de idade. Você já sabe, só quero lembrar por que tanta idade? Para dizer a bênção. E como que era contado esses dias? Pela lua. Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio cobriram a terra, a fim de escapar do dilúvio. Ele entrou na barca junto com seus filhos, sua mulher e suas noras. Os animais puros e os impuros, os que se arrastam pelo chão e pelas aves, entraram com Noé na barca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia mandado. 7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Neste tempo, Noé tinha 600 anos. No dia 17 do segundo mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar e foram abertas as janelas do céu. E caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé e sua mulher entraram na barca, junto com seus filhos, Sem, Cã, Jafé e suas mulheres. Com eles entraram animais e todas as espécies, os domésticos, os selvagens, os que arrastam pelo chão e as aves. Todos os animais entraram com Noé na barca. 2 em 2 entraram, machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí o Senhor fechou a porta da barca. O relato do dilúvio existiu. O que significa? Elementos que você pode anotar. 7, 40 dias e 40 noites. Se lembra? 40 dias, 40 anos do povo no deserto. São números que já no Gênesis aparece e perpassa Antigo e Novo Testamento. Marca essas coisas. Jesus ficou quanto tempo no deserto para ser tentado? 40 dias e 40 noites. O que significa o dilúvio? O dilúvio, a arca. Você lembra como é que é essa arca? Tem vários. Existe até filme sobre Noé. Mas tem um significado muito forte. Esse capítulo, a arca significa a salvação. Significa Deus abrindo espaço para uma nova humanidade. Os estudiosos
falam claramente que não se trata, e aqui não podemos entender o dilúvio que aconteceu na humanidade inteira. É comum e se encontra mais de 288 histórias do dilúvio em todos os povos da antiguidade. Um fato que corrobora para dizer: houve sim uma grande inundação. Não foi mundial como se pensa, mas foi para o povo que estava lá. É impressionante, porque quando você pode pesquisar e ver para muitos pesquisadores, historiadores, arqueólogos, a confirmação de que houve uma grande inundação. Uma inundação que marcou a história. Mas o que é que podemos tirar disso? A mensagem do relato do dilúvio mostra: Deus é santo e puro. Deus quer salvar a bondade do homem. Deus quer salvar e recriá-lo mais uma vez. O dilúvio quer marcar uma nova era, início de um novo mundo, onde Deus faz uma nova aliança com Noé. O dilúvio quer marcar Noé como a imagem do Cristo. Noé salvou a humanidade no dilúvio, entrando na arca. Cristo vai salvá-lo pelo lenho da cruz. A arca sempre é lembrada como a figura da igreja. Tanto que muita clareza tem músicas e etc. A arca como a igreja que salva. Noé entra na arca e salva sua família e os animais e todos. Quando entramos na arca, que é a igreja, uma nau, tanto que as igrejas são feitas em forma de barca. O próprio desenho no chão, vamos assim dizer para você entender, é feito como um barco, lembrando que a igreja nos salva. A igreja nos faz passar pelo grande dilúvio e aportar no porto seguro que é Deus. A água do dilúvio remonta ao batismo e sempre nos lembra. É a figura do batismo. Pela água da vida, apaga-se os pecados. O dilúvio nos fala de um novo céu, uma nova terra. É o que veremos amanhã. Portanto, você entendeu que o dilúvio, ele foi real? Sim. Mas ele para nós é simbólico. Sempre é assim. Você vê o ponto, você vê a realidade, os fatos, mas mais do que os fatos, porque a Bíblia não quer ser histórica. Ela não é cronológica. Ela pega um fato que aconteceu e passa uma mensagem muito maior do que o fato. Filhos, filhas, entenderam o sentido da arca? Você entendeu o sentido do dilúvio? Você entendeu o que podemos compreender do dilúvio que aconteceu? Que inclusive, mais de 200 narrações em outros povos sobre o dilúvio. Mas como Deus se aproveitou do fato para propor uma nova criação? Espero que sim. O dilúvio durou 40 dias. 40 dias. Todo o significado do 40. A água subiu e levantou a barca.
e ela começou a boiar. A água foi subindo e a barca continuou a boiar. A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra. E depois ainda subiu mais 7 metros. Morreram todos os seres vivos que havia na terra, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que arrastam pelo chão e os seres humanos. Morreu tudo o que havia na terra, tudo o que tinha vida e respirava. Somente Noé e os que estavam com ele na barca. Agora você já tem uma noção de barca também, igreja. Agora você tem noção da barca. Noé, que é a prefiguração de Jesus Cristo. Ficaram vivos. O resto foi destruído, isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens, o que se arrastavam pelo chão e as aves. Só 150 dias depois é que a água começou a baixar. Purificação, dilúvio, batismo, dilúvio, purificação, a arca, a igreja, a arca, Jesus Cristo, a realização de Noé, uma proposta de purificação, de vida nova que Deus propõe à humanidade. O fim do dilúvio. Então, Deus lembrou a Noé de todos os animais que estavam com ele na barca. Deus fez com que o vento soprasse sobre a terra e a água começou a baixar. As fontes do grande mar, as janelas do céu se fecharam, parou de chover. Durante 150 dias, a água foi baixando pouco a pouco. No dia 17 do 7º mês, a barca parou na região montanhosa do Ararat. A água continuou a baixar, até que no primeiro dia do 10º mês apareceram os picos das montanhas. Veja, no fim dos 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na barca, soltou um corvo, que ficou voando de um lado para o outro, esperando que a terra secasse. Depois, Noé soltou uma pomba, a fim de ver se a terra já estava seca. Mas a pomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava coberta de água. Aí Noé estendeu a mão, pegou a pomba e pôs dentro da barca. Noé esperou mais 7 dias. Você sabe, 7 dias tem um significado. 40, 7, 156. Soltou a pomba de novo. E ela voltou à tardinha, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que a água havia baixado. Ele esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. E dessa vez ela não voltou. Quando Noé tinha 601 anos, a água que estava sobre a terra secaram. No dia 1º do primeiro mês, Noé tirou a cobertura da arca e viu que a terra estava secando. No dia 27 do 2º mês, a terra estava bem seca. Deus disse a Noé: saia da barca, junto com sua mulher, seus filhos e noras. Faça sair também todos os animais que estão com você, isto é, as aves, os animais domésticos, que eles se espalhem por toda a terra e tenham crias para encherem a terra. Assim, Noé e sua mulher saíram da barca, junto com seus filhos e suas noras. Todos saíram, os animais e as aves, em grupos de acordo com suas espécies. Palavra do Senhor, graças a Deus. O povo não viu Noé construindo a arca? Lá no Novo Testamento dirão que viram, mas continuaram na bebedeira, nas orgias. Não viram na arca que estava sendo construída um sinal de que era preciso converter-se de vida. Noé entra na arca e o povo viu, certamente riram de Noé.
certamente debocharam desse louco. Senhor, a arca está sendo construída, a arca é a igreja, Noé é Jesus Cristo. Fazei-nos mudar de vida. Senhor, que a pomba que foi lançada possa voltar com um ramo, mostrando um tempo novo, uma história nova, um novo céu, uma nova terra. Senhor, nós esperamos, nós aguardamos Noé, sua família. É o modelo do homem justo, que sabe discernir os acontecimentos. Eu repito, eles viram. Há quem diga, e aqui, que a arca demorou 120 anos para ser construída. Sabemos da contagem diferenciada, mas realmente uma arca nesse tamanho não foi de um dia para a noite. Os sinais são aparentes. Foi uma catástrofe, como eu dizia. Por mais que o dilúvio não seja o mundo inteiro, foi uma região, mas aconteceu. E a catástrofe que estamos vivendo hoje? A pandemia. Não tem algo a nos dizer? Não tem algo a nos ensinar? Repito, as catástrofes têm um para quê? No dilúvio, houve um novo céu, uma nova terra e uma nova aliança. A imagem daquele passarinho, daquela pomba, perdão, voltando com o galinho verde no bico, significava um tempo novo. Eu te pergunto, filho, nessa catástrofe atual, que lição podemos tomar? Ou vai ser mais um dilúvio, mais um coronavírus e a humanidade não muda? Pensemos nisso. O que você acha? Há um para quê?